Vamos à nossa primeira entrevista. Vamos conversar agora com o jornalista gaúcho que mora na Itália, Diogo Rimoli, sobre a situação da Itália com o coronavírus. Foram registradas mais 756 mortes por causa do coronavírus e hoje, infelizmente, a Itália registra 10.779 mortes. Diogo, muito bom dia, seja bem-vindo à Bitcom TV. Obrigado pela participação. Olha, a gente tem aqui na Itália já uma situação que se estende há bastante tempo, em termos críticos, em termos dramáticos. A nossa situação é uma situação extremamente delicada. As autoridades sanitárias e também a proteção civil italiana não acena com nenhuma previsão de melhora a curto prazo. Por um lado, particularmente, eu entendo que isso é positivo, porque demonstra toda a prudência com a qual eles estão conduzindo esse processo. A gente tem números aqui dentro da Itália que estão, sem dúvida nenhuma, neste momento, os piores números do mundo, e principalmente isso acontecendo na região da Lombardia, que é uma região que fica no norte da Itália. Para toda a região aí de Caxias, Farroupilha, Bento, Veranópolis e todas essas regiões aí do Rio Grande do Sul, que tem, obviamente, como todos sabemos, essa cultura italiana foi colonizada pelos italianos e principalmente italianos vindo da região do Vêneto. O Vêneto também passa por uma situação muito delicada, é uma região que fica ao nordeste da Itália, e ela está entre as 5 piores regiões em termos de números dentro de todo o país, lembrando, obviamente, que disparada a região da Lombardia é a região que se encontra numa situação mais delicada em todo o país. Diogo, é Leandro, TV Serra Farroupilha, bom dia, tudo bem? Bom dia, Leandro, estamos levando. Vamos levando a vida, com certeza. Pelas estatísticas, pelos dados que vocês têm aí na Itália, o pico do coronavírus já teria sido atingido ou ainda estaria em ascendência esta curva do coronavírus? Leandro, essa é a pergunta que todos querem, para a qual todos querem a resposta. Porque, sem dúvida nenhuma, aquilo que está acontecendo na Itália está servindo, infelizmente, ou talvez felizmente, de espelho para todo o mundo. No momento que a Itália conseguir contornar toda essa crise, que o pico seja atingido e a Itália consiga reverter essa situação, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que o mundo inteiro vai respirar, porque vai ter a convicção de que em algum lugar do mundo efetivamente isso aconteceu. A despeito da China, que parece ter controlado isso, a despeito da Coreia, que também teve uma situação bem controlada, o mesmo acontecendo no Japão. Mas vamos lembrar que existe uma grande diferença entre mundo oriental e ocidental. O mundo oriental ainda ele é efetivamente fechado, muito desconhecido para o mundo ocidental, e muito em função do próprio desinteresse do mundo ocidental em relação àquilo que acontece no Oriente. Mas eu tenho certeza que no momento que isso acontecer aqui na Itália, do país conseguir contornar essa crise, todos vão respirar de maneira aliviada. As autoridades, os especialistas em epidemia aqui na Itália estão entre os mais consagrados da própria Europa. Em momento algum eles declararam isso, que nós já tenhamos atingido o pico da doença em território italiano. Claro que é uma notícia muito delicada, muito grave. Todos nós gostaríamos aqui na Itália de levar essa informação para o mundo, levar essa informação para o Brasil, para o Rio Grande do Sul em especial, mas essa informação ela ainda não foi confirmada pelas autoridades sanitárias aqui do país. Diogo, conta um pouco pra gente como foi a tua experiência, né, no âmbito até particular, se tu quiseres dividir com a população aqui de Caxias e da Serra Gaúcha, o crescente do passar dos dias, né, como que surgiu a informação, como que a comunidade absorveu as primeiras questões, o isolamento. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil se vive aí a questão de não acreditar muito no vírus, de não levar tanto a sério, as pessoas ficaram um tempo em casa, mas já estão retornando dentro daí de uma forma gradativa aos seus trabalhos. Como foi para ti essa experiência? Primeiro eu vou começar pelo fim, porque eu tenho familiares aí, os meus pais estão aí, os meus filhos estão aí, muitos amigos, todos vocês. No campo pessoal, que é aquilo que você me questionou,
Eu lamento muito que as pessoas estejam encarando algumas pessoas estejam encarando esse problema, que é um problema sério, de maneira um tanto quanto irresponsável, eu diria, porque eu estava ouvindo o início aí da participação de vocês falando que as autoridades médicas, se eu não me engano, de Farroupilha, sendo totalmente contra a quebra do isolamento e a volta normal, mesmo que parcial, das demais atividades da sociedade. Bom, se no momento que você tem as autoridades médicas, que são os especialistas nessa matéria, e dizem isso para você, você tem que ouvir. É impossível a gente entender que as autoridades médicas elas não sejam capacitadas e não tenham realmente um peso maior do que qualquer outra autoridade nesse momento. Eu lamento muito que isso esteja acontecendo aí nessa região querida do Rio Grande do Sul e em todo o Brasil, como a gente tem visto. A minha experiência aqui na Itália, como eu disse para vocês, a Itália foi o primeiro país a ser efetivamente atingido pelo coronavírus depois dos países do Oriente. Por tudo aquilo que eu já falei de uma questão de fechamento, parece que o ocidental, no mundo ocidental, não se importa muito com aquilo que acontece lá, que é outro mundo e coisa e tal. Pois bem, a Itália, sendo esse primeiro país, não teve a possibilidade de se espelhar em outros países do mundo ocidental que tivessem vivido já essa situação. Acredito muito, pelo que eu vi aqui, em função disso, as pessoas não sabiam efetivamente do que se tratava. As autoridades, sejam elas do executivo ou as autoridades sanitárias, mostraram uma preocupação no início, e eu estou falando isso já do final de janeiro e início de fevereiro, quando a gente teve os primeiros casos confirmados aqui em território italiano. Elas mostravam uma preocupação, mas ficou nítido também que as próprias autoridades, elas não tinham uma noção exata de toda a extensão que essa situação poderia tomar. Para que vocês tenham uma ideia, eu trabalhei até o dia 28 de fevereiro, eu trabalho com o turismo, estava atendendo turistas brasileiros aqui, eu estava 8 turistas brasileiros aí do Rio Grande do Sul, eu estava girando com eles por Veneza, por Roma, por Florença, e no dia 28 o meu serviço acabou, eles retornaram ao Brasil, todos estão bem, não tiveram problema algum, mas desde aquele dia eu entrei em casa e eu não saí mais. Para que eu deixe bem claro, eu saí apenas uma vez, no dia 17 de março, para ir ao supermercado. E por que eu fiz isso? Porque já naquele momento, nessa semana de 22 de fevereiro, que foi a data da primeira morte em território italiano de uma pessoa atingida pela Covid, naquele momento eu fiquei girando com eles. Eu fui a Veneza, eu fui a Florença, e que eram já focos do problema. Eu achei que era mais importante eu ficar dentro de casa, me resguardar. Eu não sabia se eu carregava o vírus ou não. Eu até hoje eu não sei, eu estou muito bem, eu nunca tive problema nenhum. Mas como a gente ouviu as autoridades dizendo que você pode ter o vírus, pode carregar ele sem sintoma nenhum, mas transmitir às demais pessoas, eu entrei no dia 28 e não saí mais. É bom a gente lembrar também que em todo o território italiano, desde o dia 8 de março, o primeiro-ministro Giuseppe Conte ele assinou um decreto oficial proibindo as pessoas de saírem de casa, ou seja, não é uma orientação, é uma obrigatoriedade desde o dia 8 de março que ninguém saia das suas casas sob pena de multa e também sob pena de um processo penal no momento que tudo isso passar. Só existem 3 situações nas quais você pode sair de casa: para comprar alimentos, desde que seja perto da sua casa, para ir à farmácia, desde que seja perto da sua casa, e se você tem um motivo justificável de sair para trabalho, que são as pessoas que trabalham no comércio alimentar, nas farmácias, policiais ou pessoas que trabalham em estruturas sanitárias. Ou seja, fora isso, ninguém sai de casa. Eu vivo numa cidade que é Roma, que é a capital da Itália, uma cidade que tem 3 milhões de habitantes, ela tem 3 vezes a extensão territorial de Porto Alegre e ela está completamente deserta. Ninguém sai às ruas e é mais ou menos um pouco do cenário daquilo que a gente vê em toda a Itália. Diogo, se questiona muito a questão econômica aí, e principalmente aqui no Brasil, nos últimos dias, inclusive o presidente da República vem questionando isso, como que o Brasil vai parar, a economia do Brasil vai parar. Do teu ponto de vista de jornalista, do teu ponto de vista de quem está vivendo isso aí na Itália, qual que é a tua visão para a questão econômica também?
Eu discordo frontalmente do presidente, independente da questão de ideologia política. Eu não voto no Brasil, eu vivo aqui há 4 anos, eu não entro nessa de viés político, de ser pró ou contra o político. Eu posso me manifestar pró ou contra uma decisão do governo, e acho que a decisão do governo é completamente equivocada. Para que vocês tenham uma ideia, aqui na Itália, a Itália, isso declarado pelo primeiro-ministro em cadeia nacional, em pelo menos 2 oportunidades, uma delas há 3 dias. A Itália não tem mais como reduzir a sua capacidade produtiva. A Itália está trabalhando no seu limite. Ou seja, o limite que a Itália está trabalhando hoje é simplesmente para levar comidas, medicamentos e manter o mínimo do transporte público funcionando para as pessoas que trabalham nesses setores essenciais. Já é bem claro isso. Há muito tempo, pelo menos há 10 dias ou até mais, quase 2 semanas, a Itália trabalha, vou repetir, no mínimo da sua capacidade produtiva. É óbvio que isso tem um impacto econômico gigantesco em qualquer país. Ainda mais num país como a Itália, que é um país que produz muito, principalmente alimentos, tem muitas indústrias, é um país muito importante, inclusive na comunidade europeia nesse sentido. Mas a Itália já há 2 semanas está trabalhando assim, e nós já sabemos, isso dito pelo governo, que vai continuar trabalhando assim, no seu limite. Não tem mais como reduzir, mas também não vai avançar 1 milímetro enquanto essa situação não se restabelecer. Palavras textuais do primeiro-ministro Giuseppe Conte. Nesse momento, nós vamos nos preocupar com os nossos cidadãos. É isso que está acontecendo, e eu lamento muito, em cima dessa tua pergunta, e aí no caráter crítico, né, de alguém que trabalhou muitos anos com a comunicação, alguém que trabalha com o turismo. Eu não ganho 1 euro aqui se eu não trabalhar, muito provavelmente eu não vá trabalhar nos próximos 6 meses, isso não me preocupa. A minha esposa, ela trabalha no turismo, mas ela tem um contrato, ela trabalha num hotel, nós estamos ganhando, ela está ganhando o salário dela normalmente. Há todo um apoio, uma blindagem do governo na questão econômica para continuar financiando aquelas empresas e aquelas estruturas comerciais que não têm condição de ficar abertas, eles estão injetando dinheiro. Então é o seguinte, eu não me preocupo com isso, porque no momento que você também fica em casa, você gasta muito menos. No momento que você fica em casa em quarentena, você muda completamente a sua visão do dia a dia. Você acaba comendo menos, você pensa no amanhã. Quanto mais tempo você ficar em casa, melhor em relação à proteção da sua saúde. Então eu lamento muito que o Brasil, através do seu presidente, que eu sei que é uma visão completamente diferente daquela, por exemplo, do ministro da Saúde, do Mandetta, que alguns pronunciamentos dele eu acabei observando, que é muito técnico, porque ele é da área e ele é a autoridade que tem que ser ouvida nesse momento. Lamento muito, mas muito mesmo, repito, sem ideologia política, que o presidente do Brasil, nesse momento delicado que o mundo enfrenta e que o mundo está enfrentando da mesma maneira, ele seja uma voz isolada e entenda que o Brasil não pode parar economicamente. É óbvio que nenhum país pode parar economicamente, só que as pessoas têm que entender que esse dano, ele é inevitável. Economicamente o mundo não é o mesmo, não vai ser o Brasil que vai ser diferente. E por isso eu acho muito delicado que as pessoas, nesse momento no Brasil, ou algumas pessoas, elas entendam que essa maneira de pensar e de proceder do presidente da nação seja a maneira correta. Adamati. Diogo, só mais uma colocação de minha parte também. Você está ali em Roma, e nós tivemos em Roma na última sexta-feira um momento muito histórico do ponto de vista do catolicismo, claro, aqui respeitando todos os credos, enfim, mas um momento extraordinário jamais vivido na Igreja Católica. Pela primeira vez, um Papa concede a bênção Urbi et Orbi a Roma e ao mundo, afora o Natal ou a Páscoa, ou quando é eleito um Papa. Então, pela primeira vez na história acontece isso, e o Papa Francisco protagonizou isso. Como repercutiu ali em Roma também, que é o centro do catolicismo do mundo, essa atitude da sua santidade, o Papa Francisco? Essa é uma questão muito interessante. Eu diria mais do que isso, esse foi um momento histórico, mas não histórico apenas para a questão da Igreja Católica, apostólica romana. Ela foi muito além disso, mas com certeza vocês podem ter certeza que foi muito além disso. Para que vocês tenham uma ideia, essa missa ela já estava programada, essa pregueira, essa oração, ela já estava programada há cerca de 1 semana. Em função disso, a coletiva diária que acontece às 6 horas em toda a Itália das autoridades
sanitárias e da Proteção Civil italiana, ela foi antecipada para 5h30, porque a missa, essa oração do Papa, ela aconteceria às 6. Coincidiu, foi uma coincidência que tornou as coisas ainda mais dramáticas, mais impactantes, que nesse dia a Itália tem atingido o maior número de mortos num período de 24 horas, que foram 969 pessoas que tiveram o registro do seu óbito minutos antes do Papa fazer esse seu pronunciamento. Isso tornou as coisas mais dramáticas, porque esse momento da entrevista coletiva, da atualização dos números, vocês podem ter certeza, é algo que jamais eu vou querer que algum país passe, alguma pessoa passe, porque é realmente uma contagem de mortos, é uma contagem de guerra, e logo depois que isso veio à tona, todas as emissoras de TV da Itália interromperam suas programações e foram direto para o Vaticano. E naquele momento em que o mundo pela primeira vez viu o Papa, a autoridade máxima da Igreja Católica no mundo, sozinho, na Piazza San Pietro, que é o local que está sempre cheio de gente, e ele fez ali uma oração sozinho, em meio à chuva, em meio ao frio, em meio à noite, e depois disso ele ainda mandou algumas mensagens muito interessantes para todo mundo. Sem dúvida nenhuma foi um momento em que, pelo menos aqui em Roma, você não ouvia nenhum tipo de barulho pelas ruas, só apenas a questão das televisões ligadas, as pessoas acompanhando, algumas pessoas chorando, como foi o exemplo da minha esposa aqui, porque é uma situação dramática, realmente dramática, e pelo menos uma das coisas que ficou na minha mente desse momento foi que o Papa, junto com as pessoas que estavam auxiliando ele nessa oração, eles declararam aberta, oficialmente, em bom tom e bom italiano: Deus, livrai-nos da má informação e da manipulação de consciência. Eu acho que no momento que uma autoridade religiosa, a despeito da sua crença, ela se manifesta dessa maneira, a gente tem que, e principalmente o jornalista, um papel muito importante nesse processo todo. A gente está vivendo um momento crítico no mundo inteiro e, infelizmente, há muita informação de caráter horrível, de caráter mentiroso, de caráter duvidoso circulando, o que não contribui em nada para a vida de todos. Foi um momento histórico. Eu diria que daqui a algum tempo, e não muito tempo, os livros de história vão trazer todo esse momento que nós estamos vivendo como um momento único na história da humanidade. Alguns historiadores, eu imagino que já estejam pensando numa passagem de uma nova era, como nós tivemos ao longo da história da humanidade, o fim da Idade Média em determinado momento importante, o fim da Era Moderna em determinado momento marcante da nossa história. Vocês podem ter certeza que daqui a pouco alguns historiadores vão pensar dessa maneira, porque o mundo não vai ser mais o mesmo depois de tudo isso que a gente está vivendo. Diogo, obrigado pela tua participação aqui na Bitcom TV, falando para os teus conterrâneos, as pessoas aqui, como tu mesmo disseste, teus familiares, pessoas que você tem contato também. Então, agradecemos a tua participação, a tua visão também como jornalista e pessoa da área do turismo também, profissional da área do turismo, e alguém que está vivendo isso aí já há algum tempo e tem, inclusive, embasamento para falar sobre essa vivência. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, sempre um prazer falar para essa região querida aí do Rio Grande do Sul. Minha esposa é de Veranópolis, eu conheço bem a região, já morei por aí. É um carinho muito grande falar com todos vocês, estou sempre à disposição. Bom programa para vocês. Obrigado. Está então a palavra e a entrevista do Diogo Rimoli, jornalista gaúcho que mora na Itália.